Continuando a trabalhar com Lázaro, né? Explicar algumas peculiaridades, né? Algumas particularidades da ferramenta. Então, eu já estou com o Lázaro aberto, né? Meu formulário não está aparecendo, então eu vou apertar a tecla F12, formulário, né? Que anteriormente eu tinha criado, ele volta a aparecer. O que acontece, né? Aqui a gente tem arquivo, né? Aqui a gente tem as opções de salvar, né? Os mesmos comandos que aparecem aqui nos ícones aparecem também no na aba, né, ou no menu arquivo, né? Então aqui eu posso fechar, né? Eu clico aqui e fecho, ou eu posso também fechar aqui na telinha, né, aqui no xizinho. Então eu vou fechar o projeto, né? Ele vai, como eu mexi no formulário, ele vai perguntar se eu quero salvar sim ou não. Vou dizer que sim. Vou abrir o Lazarus novamente, ok, né? Geralmente, né, ele abre no projeto, no último projeto salvo, né? Então, por isso que não precisou fazer nada. Mas vamos supor que eu mandasse fechar tudo, né? Vou fechar tudo e aí ele abre a tela vazia. Basta eu vir aqui em arquivo, abrir recentes, né? Ele vai ter uma listagem, né, dos projetos já criados. Então, ele sempre, o último que eu trabalhei, ele vai aparecer em primeiro lugar. Seleciono, o projeto é aberto. Lembrando que se a telinha, né, se o seu formulário não for exibido, basta apertar F12. O formulário está sendo exibido novamente, conforme estava anteriormente. Bom, o Lazarus, né, como toda ferramenta RAD, ele tem uma série de barra de ferramentas, né? Ou seja, que são componentes, né, pré-programados que você utiliza para montar a sua interface. Basicamente, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com a aba Standard, né? Aqui a gente tem os componentes básicos e com esses componentes, né, esses objetos, nós conseguimos criar qualquer programa. Então, o primeiro componente que a gente tem aqui é o componente main menu. Esse componente ele serve, né, para criar menus, né, montar menus, desenvolver menus para os seus aplicativos. Então, com esse componente eu consigo fazer um menu, né, uma barra de menu similar a essa do próprio Lazarus, como também de outros aplicativos tipo Excel, Word, PowerPoint. Então, esse componente main menu ele serve exatamente para isso. Depois eu tenho um componente pop-up menu. O que é o pop-up menu? Ele funciona acoplado com o main menu. Ele não é obrigatório, mas vamos supor que você tenha uma opção quando você seleciona uma opção no menu, por exemplo, aqui, ó, qualquer uma. Aqui, vamos pegar uma opção de projetos aqui, opções de projetos. Eu clico nela. Então, quando eu cliquei naquela opção de projetos, apareceu essa janelinha aqui, ou seja, esse componente pop-up menu cria esse tipo de janela, né, no meu projeto, tá ok? Então, componente pop-up menu, componente button, o componente button ele serve para criar os botões de comando e é a partir desse componente que a gente vai fazer a maioria das programações. Temos mais dois componentes importantes, que é o componente onde está escrito ABC, que ele está com A sublinhado, que é o componente label. Ele serve para fazer a escrita das informações na tela, né? Fazendo analogia com Pascal, é como se fosse um GoToXY write, né? Ou write line. E tem o componente aqui AB, né? Com uma caixinha com fundo branco. Esse é o componente edit. Fazendo analogia com Pascal, é como se fosse o componente read. Então vou colocar alguns componentes aqui, né? Vou colocar um componente, usar três componentes básicos, que é o label, o edit e o button. Então coloco o componente aqui na minha telinha que eu anteriormente já tinha criado. Então ele aparece sempre, né? Todo componente, todo objeto do Lazarus, né? Ele vai criar como se fosse um vetor, né? O que é um vetor? Um índice, né? Componente, se eu colocar dois componentes labels, ele vai criar
label 1, label 2, label 3, se eu colocar mais de um componente edit, ele vai fazer isso também. Então, se eu, por exemplo, vou colocar um outro label aqui no meu inspetor de objetos, né, tem label 1, quando eu colocar outro label, ele vai criar outro label 2. Num projeto pequeno, isso aí é até tranquilo de entender, né? Mas à medida que você coloca mais componentes na tela, começa a ficar bagunçado. Então é uma boa prática você nomear esses componentes utilizando a nomenclatura. Basicamente, essa nomenclatura mundial ele suprime as vogais e pega as três consoantes da palavra. Então aqui eu vou fazer isso. Eu vou primeiro eliminar esse componente label, né? Só apertar a tecla delete, o componente é excluído. Então selecionei aqui o label 1 e vou editar algumas propriedades. Lembrando, se essa janelinha aqui do inspetor de objeto ou propriedade não estiver aparecendo, basta apertar a tecla F11. A primeira coisa que a gente vai fazer é nomear esse objeto, né? Então, componente label, vamos procurar a propriedade name, ele vai ser nomeado com LBL, né? Pode ser maiúsculo, minúsculo ou maiúsculo com minúsculo, aqui pouco importa. O Lazarus ele não é sensitivo à questão de maiúsculo ou minúsculo, você pode escrever da forma que você achar melhor. Então eu vou chamar esse aqui de LBL nome, né? Eu vou fazer uma caixinha para preencher meu nome. Enter, né? Lembrando. Assim que eu apertei Enter, ele já mudou o nome do componente aqui, ó, LBL nome. Aqui na propriedade, ele também está mostrando LBL nome. Só que eu não quero que isso apareça para a pessoa que vai usar meu aplicativo. Então, dentro da propriedade, vou mudar a propriedade Caption. Caption é aquela propriedade que exibe, né, as informações do jeito que eu quero que quem estiver usando meu aplicativo enxergue. Então, nome. Vou colocar nome, né? 2 pontos, Enter. Agora, vou colocar um componente Edit. É logo após o componente Label. Então, pego o Edit. A caixinha está aqui. E eu posso reposicionar ele do jeito que eu quiser. Lembrando que aparece nessas linhas aqui mostrando o alinhamento perfeito do componente um com o outro. Então a sua tela vai ficar perfeita, né? Perfeitamente alinhada e organizada. Então tem um componente edit, ele nomeou como edit 1. Vou na propriedade name, né? Lá no objeto inspect. E edito aqui, edt nome. Um detalhe interessante do componente edit, né? Quando eu dou enter aqui na propriedade name, né? Ele vai repetir dentro da minha caixinha, né? Do meu edit, o nome da propriedade name. Isso está numa outra propriedade que é a propriedade text. Então vou selecionar a propriedade text e apagar o conteúdo dela para minha caixa ficar vazia, preparada para digitação de alguma informação. Ok? Apertei aqui o delete, né? Ou eu posso vir aqui e vir com a setinha do backspace apagando. Tenho que clicar em outra propriedade ou teclar enter. A caixinha foi limpa e eu posso vir daqui e redimensionar esse meu componente, esse objeto. Ok? Estou fazendo a alteração, os disquetinhos habilitados, salvar tudo. Salvei tudo, fazer um teste, né? Vamos executar. Clica aqui na seta verde ou F9. Se tudo está certo, vai aparecer aqui a compilação em verde e a minha tela vai ser exibida. Beleza, aqui ó, a tela foi exibida com a caixinha, né, o label e a caixinha para digitar. Essa caixa nesse edit, né, eu posso digitar qualquer tipo de informação. Fazendo analogia novamente, como se fosse o read no Pascal ou Cin no C++. Então vamos fechar minha aplicação, ok, e colocar nosso último componente, um componente button. Então seleciono o button, né, sempre na aba standard, ok, e vou na propriedade name para poder nomear button. Vamos colocar as três primeiras, né, seguindo a nomenclatura, btn, ok.
mais btn ok mesmo. Igual acontece com o label, né, eu tenho que mudar o caption dele. Então, seleciona a propriedade caption, escrever ok, tudo em maiúsculo, para poder exemplificar. Vou dar uma redimensionada aqui na minha tela também, para ficar mais organizado. Salvo novamente. Reparem aqui, aqui no nosso inspetor de objetos, né, a gente tem uma hierarquia, e é bom você prestar atenção nessa questão da hierarquia. Aqui eu fiz propositalmente, né, para demonstrar que ele não diferencia se você escreve tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, né, mas não tem diferença. Então eu tenho a hierarquia aqui, ó. Eu tenho um formulário, né? O que é o formulário? O formulário é a tela e é o componente principal, onde ele engloba todos os demais componentes da sua tela. Então eu tenho um formulário, dentro do formulário eu tenho um label, tenho um edit e tenho um botão, né? Então quando eu clico no objeto aqui, ele seleciona e automaticamente ele vai mudar as propriedades referentes àquele objeto. Então salvar de novo e vamos executar, vamos ver se o nosso button está funcionando corretamente. Então nossa aplicação está ok. Então visualmente a gente já tem um projeto funcional, tela pronta, 100% ok. Se for fecharmos aqui e formos lá na nossa pasta, né, a pasta do nosso projeto, vamos subir aqui, linguagem de programação, TRJ Lazarus, e executar o aplicativo, né, que é o resultado, né, da compilação. Ele vai atualizar, foi atualizado o nosso projeto completamente, né, totalmente funcional de tela. Fechar aqui, finalizando.